Oiê, aqui é a Lili. Hoje eu vim trazer pra vocês uma book tag. Não é nada novo, tá? É a tag do Eu Nunca. Tem aí vários canais que já responderam ela, mas como eu ainda não fiz, e eu tava assistindo o canal de uma amiga minha, que é a Patrícia Poltronieri, que foi o último canal que eu vi ela, e falei, vou gravar também, que eu nunca tinha visto ainda. Vou deixar aqui na descrição o link do canal dela pra vocês ir lá conhecer. Ela responde também algumas tags e fala muito sobre as opiniões dela de alguns livros, e também ela fala muito sobre true crime, se você gosta. Vou deixar aqui embaixo, vai lá conhecer o canal dela que é bem legal. Antes de eu começar a responder a tag, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou se você é novo aqui, que me ajuda bastante também e o vídeo consegue ser mais recomendado para outras pessoas no YouTube e aí o canal vai crescendo. Bom, deixa eu começar logo a responder. O primeiro item da tag é: eu nunca li isso. Um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo sim. Bem, eu vou pôr aqui o Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que é um livro que praticamente todo mundo leu, mas eu ainda não li. Eu até tenho ele aqui, ó, da coleção da Martine Claret, tenho vários livros dela, só que eu ainda não li. Eu só não coloquei ainda como meta e mês após mês vai passando e essa leitura não acontece. Então eu coloquei aí Orgulho e Preconceito, que é um clássico, né? Mas eu nunca dei uma chance ainda pra ele. Segundo item é: eu nunca li algo tão maravilhoso. Um livro favorito seu. Falou que é favorito, eu já tenho dificuldade. Eu tenho extrema dificuldade de escolher um só de seja lá do que for. Música, banda, filme, livro, sei lá. Comida preferida até que não, que eu ainda consigo escolher, mas tem muita coisa assim que eu tenho uma dificuldade de falar, não, esse aqui pro resto da vida. Mas, de todos os meus favoritos, eu não consegui falar, qual livro eu leria todos os anos sem achar que estaria repetitivo. Escolhendo um nesse quesito foi o Flores para Algernon, que é um livro que eu amo demais. Tem até resenha aqui no canal, mas eu não sei se eu quero que vocês assistam, porque foi o primeiro vídeo do canal, então assim, eu não conseguia falar com a câmera direito ainda, a qualidade da imagem tava péssima, o áudio não tava tão bom, mas se vocês quiserem ir lá assistir, tá aqui o Flores para Áudio, não vou deixar nos cards. Eu amei demais essa história, é um livro de drama, onde a gente vê o Charlie sofrendo muito bullying e as pessoas maltratando ele simplesmente porque ele tem um problema mental e ele não entendia qual era a piada, entre 300 mil aspas aí, que as pessoas faziam com ele. É uma história extremamente triste. Eu terminei o livro, os últimos capítulos inteiros, chorando, que esse é um livro favorito sim, com toda certeza. O terceiro item é: eu nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Um livro ou série que você não curtiu, mas leu até o fim. Não tem como não trazer O Retrato de Dorian Gray. Eu odeio esse livro. Eu não acho que ele é ruim, eu até falei uma vez num vídeo comentando que ele não é um livro ruim, mas ele é extremamente chato, ele é um livro arrastado, um monólogo, as pessoas filosofando sobre a vida e a podridão humana e não sei o quê. Se você levar em consideração a época que ele foi escrita, um maravilhoso livro, mas pra mim, pra hoje em dia, não dá mais pra ficar lendo essas coisas arrastadas assim. O livro ele precisa ter pelo menos um pouco mais de interessante do que apenas, como se diz, chocar a sociedade naquela época, uma crítica social da época. Aí eu conseguia ler ele, eu terminei simplesmente porque todo mundo dizia que ele era maravilhoso, só que ele é simples, digamos assim, ele tem um enredo simples pra, obviamente, né, o mundo de hoje, não de quando ele foi escrito, e os monólogos são extremamente cansativos. Então eu terminei o livro na base do ódio e no fim das contas eu não gosto da história. O quarto item é: eu nunca vou terminar isso. Um livro ou uma série que você abandonou. Eu não sou muito de abandonar livros, geralmente eu tento terminar, a menos que ele esteja extremamente péssimo, que tipo assim, eu estou me forçando demais a ler e eu não estou tirando proveito nenhum, mas raramente eu abandono aí. Eu peguei aqui A Letra Escarlate, que foi um livro que eu abandonei no ano passado. Ele também é um livro clássico, só que o meu problema aqui é o seguinte: a história é de uma mulher que ela teve um caso com um homem e por ser uma sociedade, digamos assim, mais antiga, ela não era mais bem aceita, ela era vista como uma mulher suja, uma mulher promíscua, digamos assim. Ela é uma pessoa exilada da sociedade, porque ela engravidou, então todo mundo ficou sabendo desse caso que ela teve com esse cara. E a penitência dela era ter uma letra A de cor escarlate em todos os seus vestidos, que seria a marca da sujeira dela, assim, digamos. Então todo mundo saberia que aquela mulher ali, ela teve um caso fora do casamento com um homem e tem um filho. Até aí, eu achei a história maravilhosa. Só que no meu ponto de vista seria o seguinte: se eu vou contar uma história sobre uma mulher que foi exilada numa sociedade que diz que a mulher não pode ter o seu próprio desejo sexual ou então exercer as coisas que elas querem fazer, qual é o ponto de vista que eu quero dessa história? Da mulher. Eu não quero um ponto de vista de um cara extremamente aleatório
comentando sobre ela. Eu não gostava da narrativa do cara falando sobre como estava ela, e no fim das contas eu abandonei porque eu achei que o livro não estava me acrescentando em nada, e o melhor que a história poderia ter, ela não tinha, que era a mulher dizendo como foi pra ela ser rechaçada da sociedade e como é pra ela uma humilhação todos os dias as pessoas virarem a cara pra ela ou fazerem piadinhas como se ela não estivesse ouvindo. Sei lá, eu acho que a ideia é muito boa, a execução não é. Então abandonei mesmo. O quinto item é: eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação de outra pessoa e acabou gostando muito. Aqui eu coloquei o Simplesmente Blue, da Amy Harmon. Uma amiga minha me indicou, que é a Kadja, falando que eu iria gostar bastante e tal. E no fim das contas, eu realmente amei essa história. Tem um pequeno detalhezinho no final que eu acho que ele terminou feliz demais, mas aí é só doidice da minha cabeça mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade sobre finais muito felizes, mas a história foi muito bem construída. Eu me apeguei demais à personagem, sobre a história de vida dela, como as coisas iam acontecendo ali. E no fim das contas, eu achei um livro muito bem escrito, uma história muito interessante, eu gostei muito, foi indicação de uma amiga minha. Eu não vejo quase ninguém falando desse livro aqui no Brasil, ele, sei lá, ele não é muito falado, mas é uma história muito boa aí. Se você gosta de uma história que tem uma pessoa que está meio que tentando se encontrar, entender a sua origem e também como que as coisas do mundo fez ela ser tão agressiva, tipo, ela não consegue deixar outras pessoas se aproximar dela. Então é um livro muito bom, bem escrito, e eu adorei muito, e no fim das contas foi uma recomendação que eu quase não vejo ninguém falar, então eu não poderia trazer outro que não fosse Simplesmente Blue. O sexto item da tag é o seguinte: eu nunca faria isso. Um personagem que tomou alguma decisão ou fez coisas que você não concorda ou você não faria. Nesse eu trouxe um livro da Pequena Coreografia do Adeus, que é a mãe da Júlia. A Júlia é a nossa principal, e tem a mãe dela, e a mãe dela é extremamente uma péssima mãe, digamos assim. Ela não consegue dar liberdade para a criança, ao mesmo tempo que ela não consegue criar a criança sem ser à base de ameaças ou à base de agressões físicas, ou então o tempo inteiro reclamando sobre o que o pai dessa criança faz, como se a menina em si não fosse importante. Então é um livro aí que ele é um pouco sofrido, mas eu não achei ele tão pesado quanto muita gente fala, não acho ele um livro pesado de fato, mas as atitudes da mãe da Júlia são todas muito ruins. Até mesmo quando a Júlia fica adulta, eu acho que a mãe dela tem péssimas atitudes. É uma personagem aí que eu acho ela um pouco desagradável realmente, e eu não tomaria as atitudes que ela toma, principalmente em relação à própria filha, que ela deveria ter criado muito melhor. O sétimo item é: eu não quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de dizer que leu. Então, eu não sou uma pessoa de sentir muita vergonha do que eu tô lendo, não. Pra mim, o que a pessoa pensa, eu tô nem aí. Realmente não me interessa e não sou muito de ficar me preocupando que as pessoas vão falar da coisa que eu tô lendo. Mas um livro aí que eu gostaria de ter deslido, se é que essa palavra existe, é o Sex Tape, o nome dele. Na verdade não é um livro, é meio que um conto erótico. Só que até aí, ok, eu já fui sabendo que era um conto erótico. Ele tem uma parte de incesto, tá? Já tô dizendo. Só que aí também, tudo bem? Tava na sinopse, eu sabia já. Só que ele tem uma cena extremamente nojenta. Não posso entrar em detalhes aqui no YouTube, mas é uma cena extremamente nojenta que eu, sei lá, tenho vontade de dizer que eu nunca li esse livro, mas sim, eu já li ele. E também, vamos dizer assim, se fosse um livro impresso e eu tivesse lendo ele num ônibus, eu não teria coragem de andar com aquela capa no meio da rua, onde as pessoas vê que livro que eu estou lendo, não dá pra andar com aquilo. Então, assim, por esse sentido de vergonha, seria realmente as pessoas verem a capa do livro, mas eu não sou muito de dizer, não vou ler isso só pra, as pessoas vão me julgar. Eu não me importo muito. Mas eu botei esse item aí porque é um livro que, sinceramente, ninguém merecia ler aquilo não, é bem ruim. O oitavo é: eu nunca li algo tão fofo. Um livro que tocou o seu coração. Aqui eu coloquei dois, porque sim, eu roubei. Eu coloquei primeiramente a HQ do Arlindo. Se eu não me engano, foi no ano passado, a Amazon deu essa HQ aí de graça pelo e-book. E eu peguei pra ler, e ela é bem gostosinha. Você vê o Arlindo, que é o nosso personagem principal, se descobrindo quanto gay e também não sabendo muito bem como lidar, porque a sociedade onde ele mora é extremamente preconceituosa, porque não é uma história contemporânea, tá? Ela é um pouco passada. Se eu não me engano, é em 1990, os anos 2000, por aí. Não é o tempo tão atual assim. Então o Arlindo, ele tá meio que não sabendo bem o que fazer. E ao mesmo tempo você vê um romance fofinho ali, então é uma história de aquecer o coração. E que eu acho bem parecida aí com o Heartstopper, se você gosta de Heartstopper. Só que eu prefiro Arlindo. Eu vou dizer aqui nesse YouTube que Arlindo é melhor que Heartstopper. E como livro também, que eu não queria trazer só HQ, eu trouxe A Casa do Marcerulho. É um livro que você tem o principal, que é o Linus. O Linus tem uma vida meio acinzentada, digamos assim.
Ele não tem amigos, ele não tem nenhum prazer na vida, ele simplesmente fica em casa o tempo inteiro trancafiado. E quando ele não tá trancado, ele está trabalhando, até que chega um dia que ele vai num orfanato e tem umas crianças, digamos, peculiares ali, e ele vê que essas crianças sofrem de preconceito na sociedade porque as pessoas têm medo delas e elas discriminam as crianças por ser quem elas são. E o Linus, ele protege essas crianças com unhas e dentes. Com elas ali, ele é ensinado a perceber que a vida é muito mais do que aquilo de você ficar preso o tempo inteiro, sendo que você não está satisfeito com isso, que você merece sim procurar companhia se você quer ter companhia. Então é um livro gostoso, fofinho, e vai ter um outro lançamento desse autor que eu com certeza também já quero ler. O 9º item da tag é Eu Nunca Rir Tanto. Um livro que te fez rir alto. Então, eu não sou muito de ler livros felizes, digamos assim, livros engraçados ou coisas do tipo. Mas, de todos os livros ali que eu tenho registrado, que eu já li, ou que eu me lembro da história, eu peguei a Hipótese do Amor, porque a relação dos dois principais ali, que eles meio que são empurrados a fazerem coisas, sendo que eles não deveriam estar fazendo porque eles não estão juntos, só que eles fingem que estão juntos. Então, aquela relação dos dois eu acho bem divertidinha e geralmente eu tô rindo da cara da principal. E de todas as histórias que eu li, essa eu acho que é a mais divertida. Eu não sou muito de ler livro pra rir, eu sou mais de ler livro pra chorar. Mas eu acho que a Hipótese do Amor encaixa bem sim nessa tag. E também, se você não leu, é um romancezinho aí bem clichê, mas é bem gostosinho de ler. O 10º e último item da tag é Eu nunca teria sobrevivido minha infância sem esse livro. Um livro favorito na sua infância. Não tem como eu trazer outro que não seja o bendito do Harry Potter. Não tem como. Eu li essa história umas 300 vezes, não só apenas no primeiro livro, tá? Os 7. Eu não tinha muitos livros e um dos poucos que eu tinha era o Harry Potter. Eu li muito ele desde a minha infância até a minha adolescência. Eu conheço a história de cabo a rabo. Não sou muito de ver os filmes, eu gosto muito mais do livro. É um clichê, porque todo mundo vai falar de Harry Potter? Sim, mas se eu falar outra coisa eu vou estar mentindo. Realmente foi. E na minha adolescência ali, meus 13, 14 anos, foi Crepúsculo. Mas aí fica pra outra coisa, não tá na tag. É só infância. Infância foi Harry Potter. Então é isso, gente. Esses foram os itens da tag. E se você tá aqui no meu canal agora e não é inscrito, vou pedir mais uma vez para reforçar aí, se inscreve, curte se você gostou do vídeo, comenta se você tiver algo para comentar. Se você também quiser responder essa tag aqui nos comentários, sinta-se à vontade, a gente pode interagir aí. E todos os livros que eu citei vão estar nas descrições com os links da Amazon, tá? Se vocês quiserem comprar. Vocês não pagam nada mais por isso, só que se vocês comprarem pelo meu link, eu ganho uma comissão aí como se eu fosse meio que uma mediadora de venda, digamos assim. Obrigada para você que assistiu até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.